Olá, tudo bem? Eu sou Clarissa De Franco, você está no canal Persé no Caminho dos Sonhos e hoje, como de costume, nós vamos interpretar um sonho, de um sonhador do gênero masculino. Vou ao relato do sonho, depois a gente conversa, tá certo? Bom, eu estava no centro de Juiz de Fora. Encontrei um amigo que vende pedras preciosas. Eu não tinha dinheiro, nem para tomar um café. Meu amigo colocou R$ 2 para o café, depois tirou, depois colocou. Passei pela estação de trem, aí tinha um mercado. Eu entrei e estava completamente vazio, a não ser por um coroa que trabalhava lá no mercado. Eu queria sair, mas tinha grades e telas. De repente, passei perto do triturador de carne. Agarrou minha camisa e eu não estava conseguindo sair e me livrar da camisa, né? Eu estava presa. Consegui e fiquei ali, sem camisa, no meio do mercado, passando vergonha, me sentindo mal. Então puxei a camisa do cara do mercado e vi que ele tinha um super câncer na costela. Saí do mercado meio atordoado, tinha telas, eu pulei com dificuldade para sair dali. Fui procurando a saída, passei por casas velhas em um morrinho. Eu empurrava para sair, mas as casas estavam muito velhas e as paredes caíam. Encontrei alguém lá longe, assim, e também tinha uma estrada escura lá longe. Eu fiquei com medo de entrar nessa estrada sozinho, no escuro, no meio da mata, que essa estrada dava para mata. Bom, esse sonhador, ele contou que que o sonho foi muito indigesto para ele. Teve muito mal-estar, não foi um sonho que fez bem para ele, não foi um sonho que, né, ele acordou meio suado, meio com mal-estar, foi bem ruim, na verdade. E assim, é interessante de pensar que quando eu conversei com vocês uma aula atrás, acho, enfim, um vídeo que a gente fez sobre algumas técnicas de interpretação. Quando a gente toma um contato com o sonho, a primeira coisa a gente vai anotar, né? Às vezes a gente tá meio sonolento, não quer anotar tudo, mas a gente grava um áudio ou anota só as principais coisas, depois a gente vai recheando. Mas é importante a gente não demorar para anotar as principais coisas, porque senão a gente vai esquecendo. Além disso, num primeiro contato com o sonho, a gente deve anotar as emoções, a gente deve registrar o que a gente sente, também as primeiras impressões. Então, isso que ele falou, olha, fiquei meio angustiado, enfim, não estava me sentindo tão bem no sonho. Tudo isso ajuda muito a compor, né, os elementos mais intuitivos antes da gente analisar. Outra técnica bem legal é desenhar o sonho, porque aí a imagem vem e fala por si, né? A gente não fica interpretando antes de conversar com o inconsciente. A gente precisa conversar com o inconsciente, ver o que ele está falando, né? Mas esse sonhador realmente ele não fez isso, né? Ele não trouxe pra gente um desenho, mas ele conversou comigo e trouxe aí algumas imagens, né? Então, o sonho começa falando de Juiz de Fora, né? Eu estava no centro de Juiz de Fora. Esse sonhador, ele mora mais ou menos perto de Juiz de Fora. Então, ele tem um contato com essa cidade. Mas é interessante que o termo Juiz de Fora, ele evoca uma compreensão de um juiz dentro desse sonhador. Embora seja fora, né? É o juiz de fora. Esse juiz está no inconsciente do sonhador e está julgando ele de fora. Ou seja, olha essa figura que aparece no começo do sonho. E ele fala, eu estava no centro de Juiz de Fora. Quando a gente está no centro, né, a gente está no eixo, está ocupando um espaço muito central. Então essa figura do juiz, ela é muito central no sonho. Já começa mostrando que tem um juiz julgando esse sonhador, né? Que é ele mesmo, uma parte dele mesmo, claro, mas é importante. Aí ele fala, eu encontrei um amigo que vende pedras preciosas. Ó, depois que a gente faz, né, a técnica de conversar com o inconsciente, que pode ser por desenho, pode ser por algum teatro, alguma coisa, aí que a gente vai buscar os simbolismos. Eu geralmente grifo os simbolismos, né, antes de ir atrás, né, buscar nos dicionários e tal, e aí a gente vai fazendo uma caminhada do mais pessoal até o mais coletivo. Então, por isso que o Juiz de Fora é importante pensar na relação que ele tem com a cidade também e pensar nesse juiz de fora, né, essa imagem do juiz. E aí vem esse amigo que vende pedras preciosas. Olha que interessante, se a gente coloca amigo, pedras preciosas, são dois simbolismos importantes aí,
Mas aí a gente lê a próxima frase: eu não tinha dinheiro nem para tomar um café. Ou seja, ele tem um amigo que vende pedras preciosas e ele não tem dinheiro nem para um café. Olha o juiz de fora julgando ele, colocando ele em contraste com uma figura de sucesso, né, que está projetada nesse amigo, enquanto ele não tem nada. E aí tem um sucesso envolvido, um sucesso profissional e financeiro, né? A ideia de ele não poder tomar nenhum café, porque ele não tem dinheiro nem para um café, o café é uma pausa na vida, né? É aquele momento de prazer pequeno, aqueles pequenos encontros. A gente chama uma pessoa, vamos tomar um café. São esses pequenos encontros que a gente tem na vida. Ou seja, esse sonhador, ele não tem a possibilidade nem de ter pequenos encontros. E esse amigo, no qual está projetado o sucesso profissional, né? Que vende pedras preciosas, ele tá ali, né? Pedras preciosas são uma coisa que reluz, né? Uma coisa que todo mundo vê, tem status, né? E ele não pode nem tomar um café. E aí ele fala, meu amigo então colocou R$2 pro café, depois ele tirou, depois ele colocou de novo, enfim, esses R$2 pro café. Ele depende do amigo para fazer esse movimento de permitir que ele tenha esses pequenos encontros, esses pequenos prazeres da vida que seriam representados pelo café. E tem um elemento importante aí, que é o simbolismo do 2. O 2, ele é um número que nos coloca, né, na direção da perspectiva do outro, da alteridade, da outra pessoa. E claro, isso não vem tão fácil, né? Você não tem encontros com a outra pessoa sem passar por desafios, sem passar por análises do que você pensa, por alguns conflitos, né? Então você precisa de uma postura humilde para acessar, né, o outro ponto de vista. Então, no tarô a gente tem aí o 2 representando a sacerdotisa, que é essa humildade, né, esse silêncio interno para poder chegar, né, com paciência, com humildade, com sabedoria, né, nessa compaixão, nesse ponto de vista que olha para o outro, né? Então, tem todo esse aspecto. E aí a gente tem também, né, o 2 representando, em geral, o amor, o encontro, né, ou a antítese, o conflito. Então, você sempre tem, assim, esse olhar para o outro, né? Isso é bem importante. E aí, ele coloca R$2, então, tentando essa tentativa de encontro, né, essa tentativa de juntar os dois pontos de vista, os dois mundos. E, no entanto, ele tira, põe, tira, ou seja, esse sonhador está mostrando, né? O sonho dele está mostrando o quanto ele não tem conseguido desenvolver adequadamente, profundamente, verdadeiramente esses encontros, mesmo que sejam pequenos encontros, como o de um café, né? Aí ele passa pela estação de trem. Olha que interessante. A estação de trem, né? Ela é um local de trânsito, né, de sair de um lugar e ir para outro. Ela é aquele ponto de partida para você transformar a sua realidade, né? Porque você vai e transforma. Geralmente os veículos, né, eles têm esse poder nos sonhos, né, de conduzir a nossa consciência, né? Eles são recursos que a gente tem. No entanto, esse sonhador não para na estação de trem. Ou seja, ele não se dá essa oportunidade de sair dali pelo trem. Ele está lutando tanto para sair, mas quando ele teve uma oportunidade de transitar de consciência, ele não transita, né? Ele não pega aquele trem. E aí ele vai e vê um mercado, né? A imagem do mercado, né, sempre um grande lugar de escolhas, né, e de produto e de consumo, lembrando que o sonho começa com o juiz de fora, né, que está julgando esse sonhador, e logo mostra a questão financeira como um problema, ele não tem dinheiro para nada. Para que serve ele entrar no mercado cheio de produtos, né? Um símbolo desse nosso poder de compra, né? Um símbolo do capitalismo, do neoliberalismo, né? De como a gente escolhe o produto que a gente quiser nas prateleiras, esse self-service. Se ele não tem dinheiro nem para um café, quanto mais para um produto do mercado, não é isso? Bom, mas ele entra mesmo assim e estava vazio, a não ser por um coroa que trabalhava lá. É tão interessante pensar que um supermercado vazio é uma imagem também muito ambígua, né? Muito estranha para uma realidade de consumo, né? Que a gente tem. Então, esvaziar esse sentido do consumo também tem a ver com algo que esse sonhador, né? Tá mostrando algo do inconsciente desse sonhador. Quer dizer, o mundo do consumo para ele tá esvaziado, né? Ele não está podendo ter acesso a esse universo. Então, ele tem
mostra um conflito, né, com esse aspecto. E aí tem esse coroa. Coroa é interessante, né? Claro que a gente sabe que popularmente é uma maneira de chamar a pessoa de velha, de antiquada, enfim, de alguém que já passou do tempo. Mas também tem essa ideia do coroa. A coroa, ela tá ali nos reis, nas rainhas, nas majestades, né? Quem usa coroa? Coroa é rei. E aí o coroa tá lá reinando no mercado, né? Ele tá reinando no mercado, enquanto que o sonhador chega lá e tá completamente perdido naquele mercado. E aí olha tudo aquilo, aquele supermercado grande, vazio, ele quer sair, ele fala, mas tem tela lá. Mas olha a contradição, ele mesmo entrou, né? Ele poderia não ter entrado. E ele entrou no mercado por escolha própria. Ele quer sair, tem tela, tem grade, ele tá numa prisão, né? Ele tá naquela interface que ele não consegue se sentir livre. E aí tem um triturador de carne que agarra a camisa dele. Essa imagem do triturador de carne, ela é fundamental, né? Porque aí o nosso sonhador se torna um produto do mercado. Ele vai ser triturado junto com as carnes do mercado, né? Ele se torna um produto. Ele não tinha poder de compra e ele passa a ser um produto. Olha o que acontece, né? O sonho dele fazendo uma dura análise, né? O juiz de fora, esse juiz bravo aí dizendo, ó, você, né, não tem poder de compra, não consegue nem comprar um café e vira um produto no mercado, vai ser triturado, esmagado por esse capitalismo maluco. E aí ele se vê desesperado, sem camisa. A camisa é muito importante, gente, porque toda vez que a gente sonha com roupa, é um sonho que envolve a nossa persona. Persona na psicologia junguiana está relacionada à máscara, mas não no sentido fake, no sentido de que a gente está sendo falso, no sentido de aquilo que a gente quer revelar e aquilo que a gente quer ocultar da gente. A máscara tem essa possibilidade, né, de encobrir alguns aspectos e ao mesmo tempo revelar uma outra faceta, né, um outro personagem que a gente quer revelar para o público. Então a persona envolve esses papéis sociais que a gente assume. E geralmente roupa envolve também essa relação, né? O que a gente quer mostrar da gente para o mundo. E aí ele fica sem camisa, ou seja, ele fica completamente exposto, ele fica ali com o peito nu. E ele não quer ficar naquele sentido, né? Mesmo que o mercado esteja vazio, ele se sente completamente exposto. Então tem essa noção de os papéis sociais dele, ele não está dando conta adequadamente, né, de cumprir esses papéis sociais de uma maneira que ele se sinta confortável entre o que os outros veem dele e o que ele transmite, né? Ficou essa incongruência e esse desconforto, né? Então ele fica sem camisa e fala, o que eu vou fazer? Eu arranco a camisa do coroa, né, que estava ali. Quando ele põe a camisa do coroa, ele tá assumindo esse lugar também. Ele troca de papel um pouquinho com o coroa, né? Porque ele pega um pedaço desse coroa. Então, assim, um pedaço dessa majestade e um pedaço também desse cidadão trabalhador que tá ali no meio do capitalismo, desses produtos, né? Que representa esse mercado. Então, assim, ele começa... é um pedaço dele que tenta se adaptar um pouco a esse mundo que é tão difícil para ele, né, se adaptar. É tão difícil ter um lugar nesse mundo para ele, porque não é algo que é muito confortável. E de fato, esse sonhador, ele brada muito contra o capitalismo, ele brada muito contra o sistema e contra as relações que se estabelecem nesse sistema, né? Ele tá bem incomodado com isso, com o universo do trabalho e do dinheiro. E para ele não, quer dizer, ele tem profissão, mas é algo que ele não consegue se submeter ou não quer se submeter da maneira como acontece. Ele não quer se adaptar, né? E aí essa camisa, quando ele coloca essa camisa, ele tá parcialmente fazendo uma adaptação, né? E aí ele continua ali tentando sair do mercado. Ah, não, antes tem um fator importante, né? Quando ele coloca a camisa do cara, ele vê que o cara tem um câncer enorme na costela, né? Como se fosse um tumorzão, assim. E isso também tem um significado muito importante na vida desse sonhador, porque ele tem um amigo que tá com câncer, né? Ele tem um amigo que tá num momento difícil, enfrentando um momento de saúde difícil, e esse sonhador tem pensado muito também
sobre a saúde dele, sobre a finitude, sobre os processos do corpo dele, os limites do corpo. E aí, esse coroa, né, esse velho que está no mercado, ligado a esse modelo capitalista e tal, ele aparece com esse câncer, ou seja, esse câncer muito associado a esse mundo que esse sonhador não gosta, né? Então ele olha tudo aquilo, olha esse juiz, né, mostrando para ele todas essas imagens que estão assustando ele, o capitalismo, a questão da necessidade de se adaptar, o fato dele estar se sentindo um produto e ser triturado por esse capitalismo, o fato dele estar se sentindo velho, com limitações de corpo, né, com medo de estar com câncer também, né, ele enfim, está aguardando aí os exames dele. E aí ele tenta fugir, ele sai dali e fala, meu santo Cristo, não quero ficar aqui. E aí tem as telas, ele pula com dificuldade, ou seja, tem um caminho meio, né, cansativo, exaustivo, ele sair dali, ele procura saída e ele lida com, ele passa por casas velhas. A casa, na psicologia, ela fala da nossa estrutura, né, daquilo que ele representa a nossa psique, né, como está estruturada a nossa psique. E essas casas velhas que estão caindo, né, elas estão num morrinho, ou seja, são casas velhas, então a estrutura desse sonhador tá velha, precisa ser renovada, né, ele tá batendo na mesma tecla, ele não tá enxergando outras possibilidades, né, ele precisa ruir, as paredes estão caindo, né, ele fala no sonho, ele até tenta empurrar para sair, mas as paredes começam a cair, a desfacelar, assim, né. Então, o que acontece com isso, né? Mostra o quanto a estrutura desse sonhador está frágil, precisa ser renovada, né? O quanto ele não consegue mais se apoiar nas mesmas bases em que ele tem, né? Que ele está levando até hoje. Ele vai ter que construir outra estrutura. E ao mesmo tempo, esse morrinho, né, que mostra a casa, o morro sempre é uma elevação da consciência, né? Quer dizer, ele está tentando se elevar, né? Olhar desde um outro ponto de vista mais elevado, mas a estrutura dele está toda velha. Vai precisar ruir para poder construir outra. Isso é muito importante. Aí ele vê alguém ao longe, né? Numa estrada escura que dá para mata e ele fica com medo de entrar ali naquela estrada sozinho. Essa estrada geralmente são caminhos, né? Possibilidades que se abrem para as nossas escolhas de jornada. Se você escolhe uma estrada, você escolhe uma jornada de vida do seu processo de individuação. E aí tem uma estrada ali, abriu uma saída, né? Tá longe, tá escuro, tá se embrenhando por dentro da mata. Ou seja, a mata representa aí esse aspecto mais selvagem, mais virgem da gente, né? Que a gente tem que desbravar, sabe? Esse mundo que a gente tem que desbravar, que de certa maneira vem com perigos, né? Com esses alertas, a gente não sabe o que vai encontrar numa mata, né? Ao mesmo tempo, mata é um símbolo, né? De ar, troca, né? A gente respira. A mata tem essa força, né? De trazer a vida, de trazer a esperança, de construir uma nova vida, né? Então, e tem muita vida numa mata. Então, a estrada, o escuro e a mata estão representando um chamado aí para ele olhar e construir um novo caminho. É um chamado ligado a ele conhecer a própria sombra, desbravar a própria sombra, né? Porque tá no escuro, é profunda, é selvagem. Então ele vai ter que entrar por caminhos desconhecidos, perigosos, que ele, né? Ele tá sozinho, e tem uma pessoa ali, né? Essa pessoa também, né? Ela tá ali no meio, sendo um chamado ambíguo. A gente não sabe o que ela representa. Ela pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Mas a verdade é que uma saída se abre para esse sonhador. É uma saída difícil, é uma saída escura, é uma saída que ele não está sabendo, né? Ele tem medo de ir por ali. Mas me parece que o sonho está apontando no final um caminho para ele. Fala, ó, você vai ter que olhar para o seu inconsciente, para os seus medos e reconstruir isso. Ou seja, esse juiz de fora que te colocou para se comparar com seu amigo de sucesso, que te colocou num mercado vazio e você como um produto, quase sendo triturado, tendo que ficar sem camisa exposto, aí vendo o câncer desse coroa, né, que você acabou vestindo a camisa dele. Sabe, todo esse juiz de fora te colocou nessa situação toda presa, que você não conseguia ver a saída. Tem uma saída aqui, ó. As suas estruturas, as casas, elas estão caindo, as casas estão velhas. Vamos abrir um caminho novo? Então tem um convite do sonho.
Só que é um convite perigoso, tá escuro e dentro da mata, e tem uma pessoa lá que a gente não sabe o que tá querendo oferecer. No entanto, assim, esse chamado para esse sonhador, ele vem com essa ambiguidade, mas ele vem com a importância, é um chamado de sombra mesmo, para ele se conhecer, para ele ir mais a fundo, né? E ele se desbravar, ele enfrentar um caminho novo, desconhecido, para tentar algo no final. Então, a saída, o sonho aponta. Esse sonhador talvez precise fazer uma caminhada de ir ao encontro, né, dessa sombra que é tão difícil, tão difícil. Bom, gente, esse foi nosso vídeo de hoje, né? Sempre lembrando que os sonhos, assim, a gente tem uma série de etapas, né, para tratar dos sonhos. Eu vou no próximo vídeo gravar um pouquinho mais sobre interpretação de sonhos, também para a gente trabalhar com essas etapas e você aí de casa ir aprendendo cada vez mais, tá bom? Agradeço muito pela presença de vocês. Quem quiser me manda sonho no e-mail clarissadefranco@hotmail.com. Até mais, tchau, um beijo!